Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé e eu espero do fundo do meu coração que você já esteja inscrito no nosso canal. Se você não estiver, por favor, inscreva-se, tá? Queremos chegar a 1 milhão de inscritos, já estamos quase chegando. Então, ajude, venha fazer parte dessa campanha, 1 milhão de inscritos no canal da Canção Nova Oficial aqui no YouTube. Vem fazer parte dessa linda família do YouTube, do Canção Nova Oficial. Esperamos por você. E também dá o joinha se você gostar do vídeo, do conteúdo. Deixa aí o seu like. Clica no sininho para receber notificação de vídeo novo e seu comentário, sua sugestão também serão muito bem-vindos para nós, tá bom? Deus abençoe você. E olha, eu acredito que você também pode dizer que minha família é projeto de Deus. Eu digo isso da minha família, eu tenho certeza que você também pode dizer isso da sua família. Então, vamos dizer isso, que a nossa família é projeto de Deus, também muito bem vestidos. Olha a camiseta linda, você pode adquirir, está aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com. É um jeito de você ficar muito bem vestido e também ajudar a Canção Nova a continuar evangelizando. Então vem ajudar o projeto da M Almas, ajude a Canção Nova a evangelizar, vem fazer parte da família e adquira nossos produtos. Deus abençoe você. Bom, entramos agora na terceira e última parte dessa reflexão, dessa explanação, melhor dizendo, que o Catecismo da Igreja Católica faz a respeito dos fiéis de Cristo. Primeira parte nós falávamos sobre a hierarquia da igreja, a constituição hierárquica da igreja. Santo Padre o Papa, Colégio dos Bispos, sacerdotes, os presbíteros, os diáconos. Depois entrávamos na parte dos fiéis leigos, né? Que participam, que estão ali inseridos no meio do mundo, da sociedade, levando esse fermento do Evangelho, esse fermento fecundo do Evangelho. E agora entramos na terceira e última parte, que é da vida consagrada. E aí, do número 914 até o número 916, quando vai falar sobre a vida consagrada, vai dizer que o estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, está contudo firmemente relacionado com sua vida e santidade. E vai falar a respeito dos conselhos evangélicos. Esses conselhos evangélicos que são propostos a todo discípulo de Cristo. A perfeição da caridade, vai nos ensinar o catecismo, a qual todos os fiéis são chamados, comporta, para os que assumem livremente o chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade, primeiro conselho evangélico, né? A castidade, né? No celibato pelo reino de Cristo, a pobreza e a obediência. É a profissão desses conselhos em um estado de vida estável, reconhecido pela igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. Então, essa vida consagrada a Deus, que é centrada nessa profissão desses conselhos evangélicos, castidade, da pobreza, da obediência. E nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, aqui na Canção Nova, ele escreveu no ano de 1991 um documento interno chamado Somos Consagrados, é o título, né? Faz parte de uma série de documentos chamados Retomada, uma série chamada Retomada, e no Retomada 5, o título é Somos Consagrados, foi escrito no ano de 1991, por ocasião uma situação muito dolorosa aqui na nossa comunidade, que foi o falecimento de uma irmã nossa, no ano de 1991, uma consagrada, uma missionária da nossa comunidade, a Isabel Cortez, e naquela situação dolorosa, o padre se recolheu para escrever ali uns direcionamentos para a comunidade, e até nessa situação foi que ele lançou o Ou Santos ou Nada, que virou até canção, né? Ou Santos ou Nada, queremos ser então. Ou Santos ou Nada foi esse desafio que ele lançou para a comunidade em 1991. E nesse documento o padre Jonas fala sobre a realidade de sermos consagrados, e ele diz o seguinte, ele diz que pela consagração o homem permite que a força de Deus haja em si mesmo. E aí ele dá como exemplo Sansão, que era um homem consagrado a Deus e que a força de Deus agia nele fisicamente. Depois ele vai dizer que pela consagração, Deus separa o homem de tal maneira deste mundo e o consagra a uma vida em Deus, que ele se encaminha com alegria para uma vida humilde, sábia e austera. E Padre Jonas dá como exemplo São João Batista, né, que viveu essa vida austera, humilde, sábia. E pela consagração, o homem se torna uma especial pertença de Deus.
Deus o separa para si, o adquire para si, ele vive para Deus, é posse exclusiva de Deus, ele é de Deus, exclusivo de Deus, não pertence a mais ninguém, nem a si mesmo. Aí ele cita como um exemplo dessa pertença de Deus o profeta Samuel, mas também o exemplo especialíssimo que é Jesus, que é chamado de Nazireu no Evangelho segundo São Mateus, né? Então, Padre Jonas resume dizendo: grave bem, o consagrado é um instrumento da força de Deus, ele vive uma vida austera, sóbria e alegre, e ele é exclusivo de Deus, pertença sua, de Deus. Note bem, tudo isso é consequência da consagração aceita e vivida. Então, Padre Jonas vai ser muito enfático aqui quando vai dizer disso, que o consagrado, ele vive exatamente essa realidade de ser uma propriedade de Deus, pertence exclusiva de Deus, agir sob a força de Deus, né, ser instrumento da força de Deus e viver uma vida austera, sóbria e alegre. Tudo isso é consequência desse ser consagrado, de viver essa vida consagrada a Deus. São João Paulo II escreveu uma exortação apostólica no ano de 1996 chamada Vita Consecrata, né? Vida consagrada. E nessa exortação apostólica, que ele vai falar sobre a beleza da vida consagrada, sobre essa riqueza que é a vida consagrada, São João Paulo II, ele vai colocar como um exemplo para a vida consagrada a transfiguração de Jesus, o Cristo transfigurado, o ícone do Cristo transfigurado. E são bonitas as palavras de São João Paulo II, quando, a partir do número 14 dessa exortação apostólica, ele vai dar do exemplo do Cristo transfigurado, vai falar dos discípulos, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, na montanha da transfiguração, ali no Monte Tabor. E São João Paulo II fala o seguinte, que quando aquela luz do Cristo transfigurado se irradia, e os 3 discípulos estão ali maravilhados, ele diz o seguinte: uma singular experiência dessa luz que dimana do Verbo encarnado é feita, sem dúvida, pelos que são chamados à vida consagrada. Na verdade, a profissão dos conselhos evangélicos coloca-os como sinal e profecia para a comunidade dos irmãos e para o mundo. Por isso, não podem deixar de encontrar neles um eco particular às palavras extasiadas de Pedro: Senhor, é bom estarmos aqui. Presta atenção agora. Estas palavras manifestam a tensão cristocêntrica de toda a vida cristã, mas exprimem também, com particular eloquência, o caráter totalizante que constitui o dinamismo profundo da vocação à vida consagrada. Como é bom estarmos contigo, dedicarmos-nos a ti, concentrar a nossa existência exclusivamente em ti. De fato, quem recebeu a graça dessa especial comunhão de amor com Cristo sente-se de certa forma arrebatado pelo seu fulgor. Ele é o mais belo entre os filhos do homem, o incomparável. Aquele que vive a vida consagrada, então, de uma forma muito especial, ele diz isso. Ele diz para nosso Senhor exatamente isso: tu és o incomparável para mim. Como é bom, Senhor, como é maravilhoso estarmos aqui, a exemplo de Pedro, como é bom viver pertinho de Ti, como é bom estar junto de Ti, ser pertença tua, propriedade tua, instrumento da Tua força, viver essa vida austera, sóbria e alegre. Senhor, ser só Teu, somente Teu, como é bom estar junto de Ti. E nisso ele se torna sinal e profecia para a igreja, para o mundo todo. Que bonito isso, né? Eu quero terminar esse Luz da Fé com essas palavras de São Paulo, que também viveu essa vida de consagração a Deus, pertence a Deus. E na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viva essa vida crendo no Filho de Deus. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. O consagrado tem esse chamado e esse desafio a cada dia, de já não mais viver, mas que Cristo viva nele e através dele seja sinal e profecia para o mundo inteiro e para a nossa igreja. Reze, ao longo da semana, reze, louvando e bendizendo a Deus pelos consagrados. Louve e bendiga a Deus por esses que vivem a vida consagrada, as suas mais diversas facetas, nas suas mais diversas formas, mas vamos louvar e bendizer. Louve a Deus por aquela freira, por aquele monge, por aquele consagrado de uma comunidade. Louve a Deus porque é um irmão, é uma irmã
que está sendo esse sinal de que é bom demais Jesus estar perto de ti. Tu és para mim o incomparável. Não tem o que se comparar a Jesus Cristo. Nada e ninguém se compara a Jesus. Como é maravilhoso isso. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.